Boa tarde, doutor Roberto. Ontem a gente trouxe aqui uma matéria, um VT, sobre a confusão que está sendo causada por conta da paralisação das obras da BR-230, no trecho entre João Pessoa e Cabedelo. Uma pretensão de se fazer uma terceira faixa, mas parece que a obra está muito complicada e isso prejudica a vida, o cotidiano de muita gente. Boa tarde a todos, boa tarde, Hermes. Na verdade, a minha grande preocupação não é somente o transtorno com o cidadão. A minha preocupação é que os recursos públicos, quando mal geridos, eles causam transtorno ao cidadão, no bolso do cidadão. O recurso público é originário do pagamento das contribuições de todos nós. E se sabe que uma obra de rodovia nas proximidades da beira-mar, em uma época chuvosa, vai custar o dobro. Porque você faz e a natureza desfaz numa simples chuva de uma noite ou de um amanhecer. Você assiste hoje a perda do dezembro, a perda do janeiro, que são os 2 meses que a incidência de chuvas é de menor volume, ela sendo desperdiçada. Então, além dos transtornos de todos nós temos o dano ao erário público. Dano ao erário público significa dano ao cidadão. Você que paga seus impostos, você vai ter que contribuir sempre com algo mais e ter menos a nível de prestação de serviço. Quer dizer, tem um prejuízo para o cidadão, mas também encarece a obra, né? Porque certamente os empreiteiros, as empresas responsáveis vão querer uma compensação porque vai ter que refazer boa parte do serviço. Na verdade, eu estou sendo muito pontual nesse aspecto para não me mostrar defendendo o interesse pessoal. Eu sou residente em Cabedelo, eu moro em Cabedelo. Hoje, para me deslocar para o trabalho e no retorno, já não posso mais ir almoçar em Cabedelo em função das dificuldades operacionais de trânsito. Hoje, à noite eu retornar para casa, eu tenho que montar uma estratégia. Ou eu saio do trabalho, que não é meu hábito, às 5 horas da tarde, 4h30, 5 horas da tarde, porque após 4h30 da tarde, 5 horas da tarde, até 7h30, 8 horas, é intransitável. Você perde mais de 1 hora para trafegar 10 quilômetros. Então, eu acho que quando eu falo de um engarrafamento, de um congestionamento de trânsito, eu não falo cidadão Roberto no seu automóvel. Eu falo na população como um todo. Porque se existe um engarrafamento, existem centenas, milhares de automóveis retidos com famílias, com outras pessoas. Existem os alternativos que trabalham naquela área. Você tem os Uber que trabalham naquela. Vocês têm os ônibus que trafegam naquele percurso. Então você danifica o transporte de toda a população. Uma população que poderia levar 15, 20 minutos para chegar do trabalho para casa, para ter seu repouso merecido, leva 1 hora e mais de 1 hora para chegar em casa. Então, eu acho que é um mal que não é do governo presente. Há um desequilíbrio de gestão histórica no DENIT. Esse problema de falta de verbas para obras iniciadas é sequencial. Eu conheço dezenas de empresários, alguns grandes empresários que tiveram grandes dificuldades em suas empresas, porque concluíram obras, efetivaram obras e o governo federal, através do DENIT, não paga a tempo essas obras e criando um grande dano. Porque contra o governo não acontece nada. O governo atrasa um pagamento, não tem nenhum instrumento que você possa acionar o governo ou gestores públicos. Só que as empresas construtoras que operam as obras públicas, elas têm os seus danos, a falta de pagamento gera uma infinidade de problemas para essas empresas. Então, eu acho que é inadmissível nós assistirmos o que estamos assistindo, que foi o start, a abertura de uma obra
desde que não tivessem os recursos assegurados para a sua execução. E há de lembrar que ela não está sendo feita na sua totalidade. Esse projeto é um projeto que vai das Sete Lagoas a Cabedelo. O trajeto que está sendo mexido vai das imediações do Carrefour até Cabedelo. Então é uma área que eu diria que, em termos financeiros, ela deve representar menos de 1/3 do custo total da obra. Então, aqui nós assistimos, e eu sou testemunha, aqui no próprio Correio da Paraíba, chegarem vários e vários parlamentares, donos daquela obra, foram os merecedores dos créditos referentes a terem obtido as autorizações e supostamente os recursos para startar aquela obra, eles desapareceram. Eu não vejo aqui na presença nossa, desde os mesmos parlamentares, para gritarem, para reclamarem que a obra está paralisada. Então, é muito interessante isso na política, porque você encontra os artistas do palco do sucesso, das bandeiras, dos palanques, e você vê a omissão no momento que é uma obra parada. Eu critico os mesmos parlamentares que aqui estiveram para poder louvarem a obra e, ao mesmo tempo, não estão hoje, há mais de um mês, as obras inteiramente paralisadas. E tem uma implicação também, porque o senhor disse que começa lá do Carrefour, mas na verdade a gente sente o reflexo do trânsito bem lá atrás, bem... Total, né? total. E nas duas vias e ainda com um agravante de que ali tem um grande hospital, né, que precisa escoar ali as ambulâncias, tá, o atendimento rápido aos pacientes. Total. Se um cidadão quiser adentrar a João Pessoa, oriundo de Recife, de Natal, de Campina Grande, de todo o interior, que tiver que passar por esse eixo que é a BR-230, que se transformou de uma rodovia federal em uma via expressa municipal, que é metropolitana até, porque atinge mais de um município. É um constrangimento ao cidadão que tiver que, nas horas de maior rush, maior densidade de trânsito, terem que fazer esse trajeto. Se você tiver que trabalhar no Distrito Industrial e terminar seu expediente às 5 horas da tarde em diante e quiser voltar para casa, se morar em qualquer dos bairros dessa região metropolitana atingida pela rodovia BR-230, você vai levar mais de 1 hora paralisado no trânsito, todos os dias. Por quê? Porque uma avenida BR, que já estava considerada restrita, estreita, em determinados locais, em função dessa obra, elas estão reduzidas a uma só faixa de rolamento. Então, é lógico, isso é um infarto que dá na rodovia. Do mesmo jeito que no seu coração você sofre um infarto do miocárdio, o que é? É a falta de fluidez de sangue em artérias. Lá você tem, todos os dias, aquela rodovia provoca um infarto do miocárdio sem solução. Então, eu acho que é um tema que é merecedor do maior destaque, da maior atenção, e o cidadão paraibano, o cidadão que mora em Cabedelo e mora em João Pessoa, que utiliza a BR-230 como via de trânsito, de escoamento do trânsito, está pagando um preço imerecido por essa paralisação dessa obra. E coincidentemente, doutor Roberto, hoje o seu artigo fala sobre aeroporto, atendimento, empresas aéreas. O Brasil tem uma potencialidade fantástica. Não é à toa que grandes empresas mundiais estão investindo aqui, tanto nas companhias aéreas como nos aeroportos, na gestão dos aeroportos. O crescimento do Brasil é inapelável, por mais que determinadas pessoas torçam contra o Brasil, mas o Brasil sempre consegue superar as adversidades e crescer, e está crescendo a olhos vistos. Então, eu me sinto assim muito feliz de contemplar essas mudanças. Até porque no próprio texto lido por você fala que há 40 anos esses aeroportos eram geridos
pelo Infraero. E há 40 anos, até o presente momento, nós embarcamos no aeroporto de uma capital da importância de João Pessoa, numa estação de aeroporto que é uma rodoviária improvisada. Eu considero péssimo o nível de atendimento e a estrutura física daquela estação, daquele terminal aéreo. Então, eu acho que nós, sem dúvida, vamos ter melhoras. Não sei em que velocidade vamos ter, mas o turismo na Paraíba está se agigantando. Nós vamos ter inaugurações de uma série de bons hotéis na orla marítima de todo a João Pessoa, quer seja a área urbana, quer seja no antigo polo turístico Cabo Branco. E eu tenho certeza de que isso vai movimentar esse aeroporto, e o próprio crescimento da economia vai fazer com que o turismo interno cresça, e com o crescimento interno crescendo e você tendo o testemunho, porque não existe melhor testemunho do que o turista. Sim. Vamos dizer, você não adianta fazer uma propaganda, você não adianta fazer. O que pesa é o relato de quem aqui está. É o telefonema para um amigo, para um familiar, dizendo: olha, estou na Paraíba, estou em João Pessoa, estou encantado, essa cidade é agradabilíssima, venham. Eu recentemente postei numa rede do WhatsApp fotografias de Camboinha e de Areia Vermelha. Foi uma loucura, porque vários amigos se reportaram, me retornaram ao meu WhatsApp, dizendo: quero ir para aí, quando é que eu posso ir e tal, e eu automaticamente os convidando. Então, eu acho que essa mudança de gestão dos aeroportos, a privatização, fundamentalmente o modelo de privatização é um modelo importantíssimo. Ok. Mais uma vez, obrigado pela presença aqui no Correio Debate. Quinta-feira a gente está aqui de volta, batendo ponto, como sempre. Nós dois sempre correndo contra o relógio. Sempre correndo contra o relógio. É isso. E a gente está tocando aqui num tema que interessa a todo mundo que mora aqui nessa região metropolitana de João Pessoa, até quem não mora também, quem está de visita, quem é turista, sente os impactos, os efeitos dessas constantes interrupções, lentidão, nesse trânsito, nesse trecho entre João Pessoa e Cabedelo por conta das obras que estão paradas. Ontem a gente trouxe uma matéria do Dr. Roberto aqui no Correio Debate sobre isso. O DENIT não fala, disse que só quem fala é Brasília sobre essa situação aqui. E a gente ainda sente que tem várias situações pontuais que agravam nesse período, embora seja um período de sol, mas também tem, por exemplo, e isso por conta da paralisação, os shows no final de semana, o período de veraneio, e isso aumenta a população, aumenta o fluxo de veículos nessa área. E a gente, pelo que o repórter disse ontem, a informação é de que o prazo já está adiado, não vai ser mais entregue em fevereiro a conclusão dessa obra. Lógico. A gente vai entrar num período chuvoso. Eu acho muito engraçado e tem que ter assim a tranquilidade de assistir. Nós que fazemos comunicação, nós assistimos exatamente a repetição dos mesmos fatos. Você encontra uma gestão local que está super presente no momento da glória, no momento, quer seja do start de uma obra, quer seja no momento de inauguração de uma obra, e você percebe a omissão local na hora que tem que dar uma explicação sobre um fato. Transferir a informação para Brasília na verdade, transferir a responsabilidade. Quando, na verdade, eu acho que deveria, então, se cancelar a gestão local. Se você é um gestor local e não presta os esclarecimentos que a população necessita e diz que não, sobre esse assunto, que é o assunto do problema, e que se está em busca de soluções, você não fala localmente, então desnecessário é ter uma gestão local. Seria uma economia do governo federal fechar todas essas agências sucursais, em cada capital. Recife tem a sua, Natal deve ter a dela, tal. Então eu acho que é desnecessário, porque se na hora do problema essa gestão não está presente, então significa que é desnecessário, porque para estar aqui anunciando a obra todos vêm,
para estar aqui na véspera da inauguração, para comemorar a inauguração, todos vêm. Mas na hora que nós, abraçados com a população da Paraíba, fundamentalmente da região metropolitana, Cabedelo, João Pessoa, passa pelos dissabores que nós estamos passando e vamos em busca de informações para sabermos o que ocorre, eles não aqui vêm porque não tem o que explicar, deve não estar pagando a consultora, eles não vêm aqui porque estão ter que anunciar que a obra já não vai inaugurar o pedaço da obra em fevereiro, porque a obra toda, imagine o transtorno que vai ser para o paraibano assistir esta obra no trecho entre a Mata do Amém até ao acesso ao trevo da cidade universitária, por exemplo, que vai ter que se concentrar num dos lugares que tem o maior volume de trânsito, que tem aquele estreitamento feito pelos viadutos por qual passam a Epitácio Pessoa e passam outras avenidas, e que ali vai ser, eu não sei como é a solução, eu procurei e me interessei de ver o projeto, e ali haverá fatalmente um estreitamento permanente, porque se ela vem em 3 faixas e naquele local você tem um paredão de concreto de um lado, um paredão de concreto do outro, o máximo que vai se conseguir ali é manter as faixas que tem, não tem como ampliar ali. A não ser que derrube e faça um novo viaduto, não existe essa possibilidade. Não Ou existe. então um andar por cima, uma via expressa por cima e tal. O projeto não prevê isso. Então o projeto prevê um estrangulamento. Então, imagine o que vai ser o constrangimento de se fazer um viaduto, de se fazer uma obra nas proximidades do hospital de trauma. Imagine naquela região que realmente agrega o maior volume de trânsito de uma avenida BR, no caso, do estado da Paraíba. Nos trechos que são quase pouquíssimo, de forma menos intensa, usados, que é a parte final de Cabedelo, João Pessoa, Cabedelo, nós estamos tendo a dificuldade que nós estamos tendo. Eu não imagino o que nós vamos passar no próximo ano para a continuidade dessa obra. A gente tem esse problema aí de indicação de cargos políticos para esses departamentos, e isso Sempre. também dificulta, né? Falta Sempre. a meritocracia. Sempre. Você chega no Brasil, não de hoje, mas de sempre, e diz quem é o gestor do DENIT, quem é o gestor de determinado órgão público, federal, estadual, tal. Aí você vai ver quem é o político, aquela capitania hereditária, aquele feudo, foi a ele atribuída a responsabilidade da indicação. Não é um critério de meritocracia, não é um critério de acompanhar determinados gestores do próprio órgão que ali estão e que são merecedores de ocuparem determinados cargos. Não. É sempre a indicação, é o deputado federal X, é o senador Y que indica a gestão. Isso acontece com a saúde, isso acontece com a educação, isso acontece com o Ministério dos Transportes, isso é um erro. Os países modernos têm essa gestão automática, os políticos não interferem na nomeação, na indicação desses gestores. Isto aí é o próprio órgão, o próprio ministério que faz ao longo do tempo. Se você tem um bom gestor, muda um governo, ele permanece, porque ele está fazendo um bom serviço. Aqui não. Aqui você sabe que vai ser a degola, principalmente quando há uma polarização ideológica, como é o caso presente do Brasil, na qual existia uma esquerda que estava no poder há mais de 15 anos e você é substituído por um centro-direita que está hoje no poder, aí você tem a certeza de que vão ser todos decapitados. E se voltar um dia, se voltar alguém de uma outra facção partidária, usar o termo facção com muito cuidado, porque hoje política e facção está muito próximo. Outra tendência. Muita tendência, muito próximo. Outra tendência não é partidária, verdade? Né? Então, na hora que assume uma outra coligação partidária o poder, aqueles gestores são afastados. É por isso que nós não temos continuidade das obras públicas no Brasil. Verdade. É hora mais do que nunca, com urgência, da unidade da classe política. Eu acho que no momento presente, mesmo os políticos estando, muitos deles da Paraíba, a nível estadual, a nível federal, passando pelos dissabores de determinadas acusações, que eu não vou descer ao mérito,
Mas eu acho que nesse momento em que você tem uma obra da importância dessa ampliação da rodovia BR-230, nesse trecho, que é o trecho metropolitano de João Pessoa, se faz necessária a união para que essa classe política vá a Brasília, exponha as dificuldades porque nós todos estamos passando e principalmente o custo que vai isso gerar. Na hora que nós assistirmos fazerem um trecho de terraplanagem, vem as chuvas de abril, vem as chuvas de maio, vem as chuvas de junho, não destrói não, simplesmente molham para não ter determinados efeitos posteriores. Todo aquele material tem que ser retirado, tem que ser reposto um novo material seco, aí vem uma nova chuva. E as construtoras obrigatoriamente vão ter que cobrar por esses serviços duplicados, triplicados em termos de custo. Então eu acho que a classe política tem a obrigação de todos, de mãos dadas, irem a Brasília e resolverem o problema de recursos e de volta aos trabalhos dessa rodovia.